O apóstolo Pedro foi um papa? Como isso se relaciona com a igreja? Pedro foi o primeiro papa aí, professor? Como é que é? Realmente o catolicismo ensina que Pedro foi o primeiro papa, mas nós não cremos que foi o primeiro papa, né? Nós cremos, assim como os irmãos católicos, que Pedro foi um líder muito importante na igreja. Só que acima de Pedro estava Tiago, até na liderança da igreja, quando nós lemos ali o Concílio de Jerusalém em Atos 15. Por que Pedro não era papa? Por dois motivos. O primeiro de Mateus 8,14. Vou ler para você esse texto, Mateus 8,14. E depois vamos deixar que o próprio Pedro fale na Bíblia. Mateus 8,14 afirma o seguinte: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ou seja, se Pedro tinha sogra, ele era casado. Se ele era casado, ele não poderia ser papa. Então, não se enquadra com a teologia católica hoje. Outra coisa, o que o próprio Pedro diz sobre o personagem principal da igreja, a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Vamos deixar que Pedro nos responda em 1 Pedro 2, 5 a 8. O próprio apóstolo Pedro, na Bíblia, nos responde isso. 1 Pedro 2, 5 a 8. Afirma o apóstolo: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. E aí no verso 8, pedra de tropeço e rocha que faz cair aqueles que não acreditam, né? Então o próprio Pedro fala que a pedra angular da igreja é Cristo. 2 Coríntios 3,11, Paulo fala que é Cristo. Em Efésios 2,20, Paulo fala que é Cristo. Então, a compreensão que alguns têm de Mateus 16, 18, 19, ela não se encaixa com a teologia bíblica. Pedro não foi papa de forma alguma. Foi um líder importante da igreja. Mas até mais importante que ele, assim, mais significativa influência teve, foi Tiago, como você pode ler em Atos 15. Se você tiver alguma dúvida sobre Mateus 16, 18, 19 ali, que parece afirmar que Cristo estabeleceu a igreja sobre Pedro, eu vou postar para você uma resposta ali no blog para nós estudarmos juntos essa questão, tá ok?